É habitual a segunda, a quarta e a sexta-feira estabelecermos esta nossa ligação Mundo em Duas Sintonias, Vivência Press News e Rádio MFM. Armindo Laureano, João em Linha, bom dia. Bom dia, João Pinto, e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição deste nosso espaço Mundo em Duas Sintonias. Muito bem, é um mundo que está com o poder da informação, um mundo que nos leva para aquelas situações que tornam às vezes embaraçoso o trabalho de jornalista e muito mais quando o público de facto confia em determinado momento, portanto, na notícia. Portanto, o poder da comunicação e da informação hoje, nos dias de hoje, é essencial. Agora? Alô? Sim, estamos em coisa. Alô? Ouvindo? Alô? Perdeste a ligação? Ouvindo. Estou a ouvir muito... De vez em quando acontece. Distante. Pois, de vez em quando acontece. Tem aqui... Ok, mas nós aqui estamos a ouvir perfeitamente. Por isso é que a questão que eu colocava, nesse poder da informação, por isso é que nos países mais desenvolvidos, portanto, poderes como o da presidência têm todos os meios ao seu alcance, desde o Twitter, para poderem comunicar-se com o público. Com o público. É este velho problema da comunicação, o acesso à comunicação, e hoje, no mundo atual, as da presidência, até dos primeiros ministros do mundo, têm uma informação que flui de forma muito aberta. Eles próprios têm páginas que passam toda a informação. Nós muitas vezes falamos aqui de casos de embaixadores nossos que são acreditados e que nós obtemos a informação porque vamos à página dos presidentes dos respectivos países e ele coloca lá: hoje acreditei, embaixador X, aquilo. E mesmo também o próprio acesso, perguntar qualquer coisa, obter acesso às próprias fontes de informação, e a presidência da República, o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, é sempre uma fonte importante da informação. E ontem aconteceu aquilo que nós temos estado aqui a falar muitas vezes, é que quando até os verdadeiros mídias se deixam contaminar por essas fake news que surgem muitas vezes nas redes sociais. E depois há um outro problema que é, além delas surgirem e depois chegarem aos órgãos tradicionais, aqueles que têm mais credibilidade e não só, é que também denota outro problema, é que a atenção é o recurso mais escasso pelos quais todos vão competindo. E vivemos hoje numa sociedade com muita informação, mas ao mesmo tempo muito desinformada. E aí é uma questão que também se vai colocar, mesmo o próprio princípio da concorrência na televisão, nas rádios e nos jornais, em dar a notícia primeiro, pode nos levar a uma coisa: a diferenciação ou imitação. Será pelo fato dos outros estarem a dar uma notícia, eu também tenho de dar apenas porque os outros estão a dar, nem sem necessidade de verificar? E ontem tivemos aquilo que foi, e teve impacto cá porque ontem tivemos aquilo que, na voz do secretário do Presidente da República para a Comunicação Institucional e Imprensa, Luís Fernando, disse ao telejornal da TPL à noite: tivemos o que se pode chamar um dia cinzento para a comunicação social. 2 órgãos dos mais importantes que nós temos, nomeadamente a Angola e a RNA, transmitiram hoje, foi ontem, dizendo isso, transmitiram hoje uma informação que, não sendo propriamente falsa, mas tendo sido retirada de seu contexto, porque refere-se a um movimento feito pelo Presidente da República há 3 meses, nomeadamente no dia 23 de abril do corrente ano. Foram exonerações e nomeações que ocorreram. O problema terá sido que aquilo, por ter saído em Diário da República do dia 11 de junho, terá levado então a confusão. Eu creio que não terá sido um erro jornalístico, não houve o ânimos ou a intenção de desinformar. Foi mais os órgãos que noticiaram, então foi um erro jornalístico. Agora, a desinformação porque esta parte de quem terá fabricado, porque esta informação já andava a circular, João Pinto, há algum tempo em certas redes sociais, e depois a ideia era colocar isso, associar isso a uma figura muito próxima do próprio Presidente da República, que era o seu irmão, e aquela situação da e-connection, porque aqui os órgãos portugueses, da comunicação portuguesa, não morderam a isca, porque eu sei uma coisa: eu creio que também, por exemplo, em Angola, muitos caíram porque um dos órgãos tradicionais que tem sido a fonte para muitos Angola terá caído nesse erro jornalístico e levou neste erro os outros. Aqui, como a Lusa também, que quando se trata de Angola, no caso concreto de Angola, é a maior fonte para os órgãos aqui. Quando a Lusa diz para eles, então, se a Lusa
já colocou aquilo é verdade. Então, como a Lusa não colocou, a maior parte deles não caiu. Mas circulou muito a notícia no sentido: o presidente João Lourenço exonera seu irmão. Houve órgãos que colocaram assim, e aqui nas próprias redes sociais andou um bocado nesse sentido, e percebe-se muito de quem tenha criado a notícia, qual era a intenção. E de certa forma acabou por ter o efeito, mas é como tu dizias, aquilo começou a circular de manhã, mas só às 20 horas é que a presidência ou o secretário do presidente para a informação, para a comunicação e informação institucional apareceu, mas aquilo já andou a circular durante o dia, como tu disse, ou um Twitter ou qualquer forma de comunicação para desmentir logo no momento, para evitar, porque cada minuto acaba por ser cada vez pior. É isso, né? Vivendo e aprendendo, tendo em conta todos esses movimentos. E sabes, né? Indo buscar só uma analogia, é o facto de, por exemplo, essa história toda estar o que está a acontecer na América, que é o exemplo que toda a gente veio à busca com a separação de crianças. Há uma luta grande com informações do presidente, a sua esposa, Melania, que não concorda, com outras pessoas a dizerem também que se tratam de atores para o presidente nosso. E claro, é sempre uma chuva de informação que depois alguém tem que colocar um ponto final. E depois o João Pinto, isto também coloca-se muito quando a questão das próprias famílias, e o Donald Trump nos Estados Unidos vai também, porque ele tem um genro que anda lá metido nos negócios e essas coisas todas. E quando se tem familiares próximos ligados às esferas de poder ou de negócios, acaba por dar asa para fazer isto, porque o problema é a necessidade que se tem muitas vezes de modificar o significado das palavras. Porque aquilo que muitas vezes foi no passado, no contexto, passa a ter vários significados em função das circunstâncias. Não te admires, por exemplo, amanhã vamos todos dizer que morangos são laranjas, que peras são abacates, que maçãs são cerejas, por causa desta necessidade de modificar o significado das palavras. É como aqui se passou o problema do matrimónio, que vem de matra, que foi no sentido de proteger a mulher, mas que aqui no Ocidente se passou a chamar matrimónio, casamento entre dois homens. Não se podia chamar património, porque o património está ligado à propriedade. E nós tivemos, aqui só resumindo nisso, no passado, lembras-te no tempo do outro senhor, que quando foi o caso de uma empresária, Isabel dos Santos, passou na Angola e dizia não é nepotismo, até rapaz, e depois deu no que deu. Então, daqui a pouco, estas situações, nós vamos ter alguém a dizer-nos que mata-bicho já não é mata-bicho, agora é bicho-mata, porque não se trata de uma questão de cumprir ou compreender, mas sim de respeitar as leis e os cidadãos. As pessoas muitas vezes querem nos passar uma ideia de que a lei não é para um conjunto de pessoas. Elas até são capazes de vir dizer não, este negócio e aquilo, as imagens que passaram do avião do irmão do presidente a dizer não, o irmão do pé gosta dos aviões, são os aviões que gostam dele. Então eu termino dizendo o seguinte: normalmente o que acontece, a ideia é, e isso faz-se no mundo ocidental, é o irmão que tem a posição mais alta é que tem de ser protegido por um irmão que tem a posição mais baixa. E será sempre este sentido. Porque veja o caso aqui em Espanha. O príncipe, o cunhado entrou para a cadeia. E ele teve de fazer, porque este cunhado, sendo o marido da irmã, ele é que devia, entrando para a família, devia ter um recado de proteger, porque qualquer ação dele tocava diretamente à família real. Ele não fez. E o outro rei, o sogro dele, não foi capaz porque não teve a coisa para fazer, mas o cunhado, para se distanciar disso e associar a imagem, a disciplina, o respeito pelas leis, colocou o cunhado na cadeia. Está numa cadeia. Então é um bocado disso, é que os cargos, quando se vai a presidente, aconteceu mesmo com Obama. Obama, quando foi presidente, os irmãos, os cunhados dele, fizeram um levantamento e tiveram de se posicionar, mesmo ele a nível familiar. As pessoas, quando vão para um cargo, presidente, primeiro-ministro, governador, seja o que for, têm de perceber que os cargos têm encargos. E muitas vezes os encargos do cargo são piores do que o próprio cargo. E este desenrolar todo só para perceberem que o motivo de quem provocou esta desinformação de notícias, com o avião, a imagem que andou a passar, o alvo necessariamente foi visar o irmão do Presidente da República. Foi esse sentido. Depois a notícia passou. O que houve aqui com os nossos colegas da Angola PRNA foi um erro jornalístico. Eles não tiveram informação, o ânimo de desinformar as pessoas. Caíram no erro jornalístico, como eu, tu podemos cair. Isto é perfeitamente normal na nossa profissão. Mas há uma intenção que eu digo muitas vezes, que quem fabrica essas notícias, que as pessoas partilham, às vezes alguém que está aqui na Avenida da Liberdade, que está no Champs-Élysées, em França, que está na Quinta Avenida em Nova Iorque, está em Londres, está até em Singapura, em Londres. É preciso ter muito cuidado com este tipo de situações. Então, avançando agora para esta informação, aqui já passamos também. Nikki Haley
tinha dito o ano passado que havia países que constituíam, vou utilizar aquela palavra bonita, constituíam um irritante para o Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, Cuba, Venezuela, etc, etc. E os Estados Unidos agora, não sei se pelas críticas que têm sido feitas em relação à questão da fronteira e com o México, mas anunciaram, né, que vão deixar o Conselho dos Direitos Humanos da ONU. É mais uma situação, um posicionamento pró-Israel, não é? João Pinto, nós na segunda-feira tínhamos falado daquele caso das 2.000 crianças que foram separadas dos América, que vinham migrantes que vinham do México e que nos Estados Unidos estão a ser separadas dos pais. O que acontece é que Donald Trump defende, a administração Trump defende dizendo não, nós não fizemos uma lei nesse sentido. O problema é que não há uma lei nesse sentido a dizer que elas têm de ser separadas, mas como a lei que diz que os imigrantes ilegais os considera como criminosos e eles são colocados numa prisão federal, então as crianças não podem lá estar e eles colocam um país que fala muitas vezes que é um grande defensor dos direitos humanos, que se diz defensor dos direitos humanos. Os Estados Unidos atacam países em nome da democracia e dos direitos humanos, atacam, provocam guerras, ocupam, fazem em nome dessa democracia e dos direitos humanos. É o país que coloca crianças em gaiolas. As crianças são colocadas numa espécie de gaiolas, a meu violação de direitos humanos, e muitas vezes nós estamos a ver aqui as organizações dos direitos humanos a baterem nisso, a fazer isso, todo mundo finge que não vê, todos se calam. O que muita gente diz com esta medida da saída, que é uma vez uma posição para eles quererem forçar os outros, há muitos países que dizem, olha, já vão tarde, muito obrigado, já vão tarde, porque eles acabam por ser, além de ter pena de morte, isto é a minha opinião pessoal, os Estados Unidos é dos maiores violadores dos direitos humanos que há aqui no mundo nas suas várias administrações, e muitas vezes quer passar uma mensagem completamente diferente, que é o país que vai ensinar os outros a serem democráticos, ensinar os outros a respeitarem os direitos humanos. Não, eles agem na função dos seus interesses e aí estão-se a retirar para proteger um dos seus maiores aliados, que é Israel, e é também nessa situação que o Presidente Trump vai defendendo, dizendo não podem entrar aqui, aquela questão de migrantes, não pode ter um Presidente que nem se consegue, de certa forma, porque as pessoas também têm, pelo menos, o seu lado humano, aquela porcentagem que ele tem do seu lado humano, para se deixar, como é que eu vou dizer, sensibilizar com as questões, com a questão dessas crianças. É muito triste. E essa saída, vamos ver quais serão as reações dos outros países em relação a essa saída dos Estados Unidos do Conselho dos Direitos Humanos. Mas acredito que não vão lá atrás dizer, não, meus senhores, voltem, sentimos muito, foi uma grande saída, pelo menos nessa altura, nesta administração Trump. Olha, e quando se fala dessa situação das crianças, a situação dos imigrantes, etc., isto leva-me também a fazer um pequeno comentário aqui relativamente ao posicionamento do continente africano relativamente aos migrantes do Mediterrâneo, né? Mete dó como é que a própria Europa fica preocupada com aquelas pessoas, como foi agora o caso Aquários, as pessoas ficam à deriva nos oceanos e não há nenhum posicionamento quer dos presidentes dos países que maioritariamente são esses migrantes, aí o Sudão, a Eritreia, a Etiópia, enfim, esses países todos do centro e norte da África, e sobretudo da União Africana, né, que não toma uma posição relativamente a isso, nem sequer há um combate para se encontrar uma maneira dessas pessoas não morrerem, né, porque está-se a perder muita vida jovem e está-se a perder, enfim, portanto, força produtiva que a África está a exportar, neste caso. Né? Por isso o método deve fazer esse comentário. É o maior paradoxo e muitas vezes até um absurdo. Eles tiveram no ano passado uma União Europeia, União Africana, não sei o que se discutiu, e esse ponto que devia ser um dos pontos em destaque nas abordagens não há. É como tu disse, não há uma posição, pelo menos assim, com determinação por parte da União Africana em relação a esses casos, a essas situações. Isso nós olhamos para, mesmo até nas notícias, olhamos para aquilo como algo normal, como muitas vezes tirar água do capote e dizer não, é um problema da Europa, então, mas as pessoas saem daqui e saem da maneira que saem, são muitas vezes envolvidas nestas redes de tráfico que elas pagam, são violadas, são abusadas e viajam naquelas condições, grande parte delas acabam por morrer, e isto é um negócio que já dissemos aqui, as Nações Unidas já falaram que é um negócio que movimenta 7 mil milhões de dólares. 7 mil milhões de dólares
4 mil milhões são daqueles que fazem aqueles coiotes na América, são que vão do México para os Estados Unidos e depois outro aqui. Então é um fenómeno que nós não podemos ficar à margem disso, pois já falamos aqui muitas vezes que há também o tráfico de seres humanos que passa aqui para Portugal, que passa pelo nosso país, eles saem de outros países, mas vão obter os documentos no nosso país e acabam por entrar em Portugal. Portugal é a porta de entrada para depois irem para países como a França, Luxemburgo, a Holanda e a Alemanha. Pois, essa é uma boa introdução. É uma boa introdução para falarmos então desse bebê que já regressou à mãe, que é congolesa, né? É um bebê retirado ao nascer, volta à mãe congolesa. Isso foi uma notícia que passou no Jornal de Notícias. O que aconteceu em agosto do ano passado, uma mulher congolesa que fazia escala num voo para a Bélgica entrou em trabalho de parto em pleno aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Logo a seguir, com a intervenção da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, o bebê foi-lhe retirada sob a alegação de tráfico de seres humanos com vista à venda da recém-nascida. É que agora, quase um ano depois, um acordo celebrado no Tribunal de Família e Menores do Porto determinou a entrega do bebê à mãe, que terão, a mãe e o bebê, apoio da Santa Casa da Misericórdia, da Segurança Social e do Serviço de Estrangeiros e Fronteira, SEF, para viverem em Portugal pelo menos um ano. É que esta decisão do caso é o desfecho de uma história dramática de uma congolesa que tem o nome Lajoy Mackenzie Dambá, tem 22 anos, que é à procura de segurança para o bebê que levava no vento, viajava, veja de onde, viajava de Angola, de Luanda, para a Bélgica, e onde nunca chegou à Bélgica. Foi a 26 de agosto do ano passado. Ela fazia o voo de Luanda a Bruxelas, este voo fazia escala no Porto. E aí, no Porto, é que ela foi abordada pelo CEF por causa do visto falso. Um visto que ela obteve em Luanda, que era um visto falso. Então, ela que não falava português, explicou depois que obteve através de alguém que lhe cobrou 1.500 euros, que seria muito amigo, do embaixador belga em Luanda. Até que, enervada, entrou em trabalho de parto. Horas depois, deu à luz a uma menina no Hospital de São João, no Porto. Então foram chamadas, esta Comissão de Proteção das Crianças chamou o CEF, e o CEF estabeleceu logo uma suspeita de que ela tencionava vender a recém-nascida e que a criança se tornava um perigo e que era necessário proteger. Então foi-lhe retirada a criança e ela viveu neste processo. Esta senhora passou uma longa batalha ao longo deste tempo porque não havia, ela ia a pé, não havia chuva, sol ou vento. Ela ia muitas vezes a pé ou ia de boleia, de metro, para ir visitar a filha, até o sítio onde estava. Então, com os seus advogados, conseguiu finalmente saber, porque ela fugiu do Congo. Começando pelo culto da cultura. Mário Augusto deve estar a ouvir o programa. Correto. E fica já o compromisso, o livro já está nas bancas, mas será lançado amanhã, e tem o teu livro autografado. Ótimo. Fica aqui um abraço que fiz chegar, Mário Augusto. Vamos começar logo por esse, que é o ministro conselheiro angolano. Mário Augusto é ministro conselheiro em funções da representação permanente de Angola junto à CPLP, e vai lançar amanhã, dia 21, quinta-feira, às 17h30,
na sede da CPLP em Lisboa, com a apresentação de Abílio Bragança Neto, santomense, que aparece num painel aqui na RTP, programa sobre África, um jornalista também. E o título do livro é Os Conflitos em África e a Experiência de Angola na sua resolução. É um tributo à diplomacia angolana para a paz, que se baseia nos princípios do respeito e igualdade jurídica entre os Estados, da própria resolução pacífica dos conflitos, da cooperação entre os povos, do progresso e da justiça social, desde a Conferência de Berlim, que dividiu a África, sem ter em conta os africanos, e as guerras hoje que continuam a passar de geração em geração. Então, ele diz nesse livro que a África tem um enorme potencial e é preciso aproveitar. E isto também temos de olhar para a resolução dos conflitos que ainda persistem e causam uma enorme destruição material e humana. E a experiência de Angola na prevenção, na resolução dos conflitos, tem contribuído para a identificação mais eficiente de todas essas causas. E Angola, ele fala aqui do papel que Angola procura eliminar a violência através da diplomacia preventiva, promovendo a agenda africana para 2063 e o respeito pelos direitos humanos. E ele diz que humanos, melhor dizendo, que este contributo torna Angola numa placa giratória para a diplomacia da paz em África. É um livro interessante de um diplomata experiente. Mário Augusto é um diplomata e que ao longo da sua trajetória tem a experiência não só pessoal, mas do conhecimento e daquilo que vem estudar. É um estudioso, é um apaixonado por estes assuntos e que agora consegue materializar, tornando em livros. É uma edição da Guerra e Paz e o lançamento é para amanhã. E ele faz uma coisa, nós temos uma entrevista marcada para depois do lançamento e nessa abordagem ele faz uma coisa que é necessária. É importante que os diplomatas comecem a escrever, comecem a passar em livro, comecem a partilhar com os leitores, com os estudiosos, com os académicos, com os estudantes, com o público em geral, essa sua experiência. Então este livro é bastante importante. Tem o prefácio do embaixador Francisco José da Cruz e lançando amanhã Mário Augusto, Os Conflitos em África e a Experiência de Angola. Agora, também sobre a mesa, e deverá ser redonda, ou sei lá como, vai estar cabendo aí as suas perspectivas, não é? Vai estar cabinda. Amanhã também, no ISCTE, no auditório Mário Morteira, às 17 horas, uma mesa redonda cabinda nas suas várias perspectivas. Será debatida a questão de cabinda sob várias perspectivas, a partir da apresentação e discussão com autores, especialistas e público sobre o tema. 4 oradores convidados vão ajudar o público a compreender os contornos históricos, geográficos, políticos, administrativos e jurídicos e direitos humanos e relativos à questão de cabinda. Os oradores são Arão Bula Tempo, que é advogado e ativista, José Marcos Mavungo, é ativista, Raul Tati, deputado e professor universitário, Cedric de Carvalho, que é jornalista e ativista. A moderação estará a cargo da Cláudia Generoso de Almeida, do Centro de Estudos de Lisboa, e de Orlando Sérgio, da plataforma Reflexão Angola. É isso. Portanto, são alguns dos pontos importantes. Quando te referias ao culto da cultura, estavas a referir-te em algo especial? O culto da cultura é que a cultura é um bem, um produto e uma indústria, a quem faça dela e a quem a faça e a quem desfrute dela. E isto é um estudo que foi apresentado pela Comissão Europeia e que fala aqui do consumo dos bens culturais nos últimos 12 meses aqui na Europa. E só para dar um exemplo, a Suécia é um país que tem este culto da cultura. Os suecos, 89% dos suecos veem televisão e ouvem rádio. 90% dos suecos, a Suécia está em primeiro lugar, num grupo dos 27 dos países da Europa. 90% dos suecos leem livros, 74% dos suecos vão ao cinema, 79% dos suecos visitam monumentos históricos, 76% dos suecos visitam museus ou galeria, 61% deles vão aos concertos, 74% dos suecos visitam livrarias, 53% vão ao teatro e 34% vêm balé ou dança. A Suécia está no topo desta lista dos 27 da Europa, é seguida pela Dinamarca, a França vem em terceiro lugar, a Holanda em quarto, Portugal é o 17º. É este culto da cultura que há neles. 89% dos suecos ouvem rádio ou
vem em televisão e 90% leem livros. O número, por exemplo, para Portugal, diz que 40% dos portugueses leem livros. Há diferença entre Portugal e a Suécia. Quanto a ver rádio e televisão, Portugal é 61%, a Suécia são 89%. É este culto que se impõe, o culto desta cultura. João Pinto, para terminarmos, né? É isso, estamos bem por cima da hora. Muito obrigado então, continuação de uma boa quarta-feira e vamos lá ver o que é que se fala hoje no Dia Mundial do Refugiado e voltamos a falar na sexta. Um abraço. Olha, aqui não esperes muito, porque hoje aqui é a euforia do jogo de Portugal-Marrocos. Pois. Está tudo eufórico, o jogo é a hora do almoço, às 13 horas, Marcelo lá está, então está tudo eufórico, hoje é tudo só concentrado no jogo. Certamente haverá algumas a nível da academia, há alguns encontros sobre isso, mas hoje aqui, os Tugas, e o clima até está bom, já está a começar a fazer sol, hoje são 30 graus, tudo bom. Sexta-feira estamos juntos, um grande abraço. Ok, um abraço então, bom dia. Foi mais um Mundo em Duas Sintonias com Armindo Laureano a partir de Lisboa. Um abraço, daqui a pouco Adérito de Jesus com as notícias.